A decisão que destruiria um império de 50 milhões de reais foi tomada numa manhã de terça-feira, durante uma reunião de conselho que deveria ser apenas mais uma formalidade empresarial. Ricardo Henrique Vasconcelos assinou os papéis que transfeririam toda a sua fortuna para instituições de caridade com a mesma serenidade com que assinava contratos milionários, mas desta vez suas mãos tremiam quase imperceptivelmente, não de medo, mas de uma determinação que vinha crescendo dentro dele há meses. Os advogados ao redor da mesa oval de mogno importado observavam com uma mistura de incredulidade e preocupação profissional. Nenhum deles conseguia compreender como um homem que construíra um dos maiores conglomerados do agronegócio brasileiro poderia simplesmente abrir mão de tudo numa manhã qualquer. Mas Ricardo sabia exatamente por quê, e mais importante, sabia para quem estava fazendo aquilo. Ela nem imaginava o que estava acontecendo naquele momento. A 300 quilômetros dali, em Ribeirão Preto, Carmen trabalhava como enfermeira no turno da manhã do Hospital das Clínicas, cuidando de pacientes que dependiam do sistema público de saúde com a mesma dedicação incansável que demonstrava há 15 anos. Seus cabelos castanhos presos num coque prático, o uniforme branco impecável apesar das horas corridas, os olhos cansados mas sempre gentis. Uma mulher que Ricardo conhecera 6 meses atrás em circunstâncias que mudaram para sempre sua compreensão sobre o que realmente importava na vida. O último documento assinado, Ricardo se levantou da cadeira presidencial pela última vez. Ao olhar pela janela panorâmica de seu escritório no 22º andar em São Paulo, não sentiu o peso da perda financeira, sentiu o alívio de finalmente poder provar que o amor verdadeiro era mais poderoso que qualquer fortuna construída. Por que Carmen havia rejeitado seu pedido de namoro exatamente por causa de sua riqueza, dizendo que não conseguiria confiar nas intenções de um homem que vivia num mundo tão distante da realidade dela? A ironia da situação o fazia sorrir enquanto recolhia os poucos pertences pessoais que levaria daquela vida que estava abandonando. Durante anos, acumulara dinheiro acreditando que isso lhe traria felicidade e respeito. Agora, aos 38 anos, descobrira que a verdadeira riqueza estava na forma como Carmen olhava para seus pacientes, na simplicidade genuína de seus gestos, na maneira como ela conseguia encontrar beleza nas pequenas coisas que ele nunca aprenderá a valorizar. O celular tocou. Era seu motorista confirmando que o carro estava pronto para levá-lo até Ribeirão Preto. Mas desta vez, Ricardo dispensou a limusine blindada. Desceu até o estacionamento e entrou no Civic usado que comprará no dia anterior, o primeiro carro que possuía há décadas que custará menos de R$200 mil. Enquanto ajustava o banco e o retrovisor, sentiu uma emoção que não experimentava há anos, a ansiedade genuína de quem estava prestes a apostar tudo numa única carta, sem garantias, sem planos de segurança, apenas com a fé de que o amor verdadeiro reconhece a sinceridade quando ela finalmente aparece despida de todos os disfarces. Se essa história está te tocando, deixa um like. Ricardo Henrique Vasconcelos cresceu numa fazenda de café em Mococa, interior de São Paulo, filho de Dona Marta e seu Benedito, produtores rurais que lutaram a vida inteira para manter as terras da família. Aos 17 anos, viu os pais perderem quase tudo numa geada devastadora que destruiu 3 safras consecutivas, obrigando-os a vender a propriedade que estava na família há 4 gerações para quitar dívidas bancárias que se acumularam como uma bola de neve implacável. A humilhação de ver o pai chorar escondido no celeiro, a dor de assistir a mãe vender as joias de casamento para comprar comida, a raiva de ouvir vizinhos sussurrando sobre a decadência dos Vasconcelos. Tudo isso se cristalizou numa obsessão que moldaria os próximos 20 anos de sua vida. Nunca mais seria vulnerável financeiramente. Nunca mais dependeria da misericórdia de banqueiros ou da piedade de conhecidos. Nunca mais veria pessoas que amava sofrerem por falta de dinheiro. Com uma bolsa de estudos conquistada através de notas excepcionais, formou-se em administração na USP,
mas continuou carregando dentro de si a fome desesperada por segurança financeira que nascerá naquele período sombrio da adolescência. Trabalhou 18 horas por dia durante a faculdade, economizou cada centavo, e investiu com uma precisão matemática que impressionava professores e colegas. Aos 25 anos, já havia multiplicado por 10 o pequeno capital que conseguiu juntar, investindo em commodities agrícolas com uma intuição que parecia quase sobrenatural. O sucesso veio rápido e avassalador. Aos 30 anos, comandava um dos maiores grupos de investimento em agronegócio do país. Aos 35, sua empresa estava entre as 50 maiores do Brasil. Mas cada vitória empresarial correspondia a uma derrota pessoal, relacionamentos que terminavam porque as mulheres se interessavam mais por sua conta bancária do que por sua pessoa, amizades que se revelavam interesseiras, uma solidão que crescia proporcionalmente ao tamanho de sua fortuna. A transformação de um jovem sonhador em um empresário calculista e desconfiado aconteceu gradualmente, quase sem que percebesse. Ricardo passou a medir todas as relações humanas através de custos e benefícios, a suspeitar de cada gesto de carinho como potencial manipulação financeira. Construiu um mundo blindado onde o dinheiro era simultaneamente sua proteção e sua prisão, rodeado de funcionários que concordavam com tudo, mulheres que o admiravam pelas razões erradas e uma família que o respeitava mais pela fortuna que conquistara do que pelo homem que se tornará. Mas havia momentos, sempre nos domingos de manhã quando acordava sozinho na cobertura de 400 metros quadrados em São Paulo, em que uma melancolia profunda o tomava de assalto. Olhava pela janela a cidade que ajudara a transformar através de seus investimentos e se perguntava se toda aquela riqueza valia a solidão que sentia, se o medo constante de ser amado apenas pelo dinheiro não estava custando exatamente aquilo que mais desejava, uma conexão humana genuína e desinteressada. Foi nesse estado de espírito que, 6 meses atrás, um infarto do miocárdio quase o matou durante uma reunião de negócios. Aos 38 anos, seu corpo cobrou o preço de 2 décadas de estresse, má alimentação e noites mal dormidas dedicadas a multiplicar uma fortuna que já era mais do que suficiente. E foi no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, onde foi internado durante a viagem de volta de uma fazenda que acabará de adquirir, que conheceu a mulher que mudaria para sempre sua perspectiva sobre o que realmente importa na vida. O primeiro encontro com Carmen aconteceu quando Ricardo ainda estava conectado a monitores cardíacos, sedado e vulnerável de uma forma que não experimentava há décadas. Ela entrou no quarto particular às 6 da manhã, com aquela eficiência silenciosa das enfermeiras experientes, checando os aparelhos e anotando sinais vitais sem despertar pacientes. Mas algo nela era diferente, talvez a forma gentil como ajustou o travesseiro, ou o jeito carinhoso como sussurrou tudo está bem quando ele gemeu durante o sono. Quando Ricardo finalmente despertou completamente, no segundo dia de internação, foi Carmen quem explicou o que havia acontecido. Infarto do miocárdio, artéria coronária 70% obstruída, cirurgia de emergência que salvou sua vida por questão de minutos. Mas ele mal prestava atenção às informações médicas, estava hipnotizado pela maneira como ela falava, sem pressa, sem a ansiedade típica de quem lidava com homens poderosos. Para ela, ele era simplesmente um paciente que precisava se cuidar melhor. O senhor tem 38 anos, disse ela, checando a prancheta com uma expressão que misturava preocupação profissional e algo que parecia muito próximo de uma reprimenda materna. Homens da sua idade deveriam estar pensando em formar família, não em destruir o coração com tanto estresse. A observação foi feita com naturalidade, sem que ela soubesse quem ele era ou quanto dinheiro possuía, e essa ignorância genuína sobre sua identidade o deixou simultaneamente desconcertado e fascinado. Durante os 5 dias de internação, Ricardo experimentou algo inédito em sua vida adulta, conversas sem agenda oculta, interesse genuíno por seu bem-estar que não tinha relação nenhuma com benefícios financeiros, cuidados que vinham de empatia humana pura.
Carmen tratava o milionário dono de empresas exatamente da mesma forma carinhosa com que tratava o pedreiro aposentado do leito ao lado ou a professora primária que se recuperava de uma pneumonia no quarto vizinho. Ele começou a inventar dores e desconfortos menores apenas para mantê-la mais tempo no quarto. Perguntava sobre a rotina dela, sobre sua família, sobre seus sonhos, e descobriu uma mulher de 42 anos, divorciada há 7, mãe de uma filha adolescente, que escolhera a enfermagem por vocação genuína depois de cuidar do próprio pai durante um câncer prolongado. Uma pessoa que encontrava propósito em aliviar o sofrimento alheio, que sorria sinceramente ao ver pacientes se recuperando, que falava da filha com um orgulho puro que ele nunca vira em nenhuma das mulheres que conhecera. No dia da alta médica, Ricardo pediu o número de telefone dela. Carmen riu com uma naturalidade que o desarma, explicando que não era política do hospital enfermeiras manterem contato pessoal com pacientes. Mas ele insistiu, dizendo que gostaria de agradecê-la adequadamente pelo cuidado excepcional. Ela aceitou um almoço apenas como agradecimento profissional, e foi nesse momento que Ricardo cometeu o primeiro erro que definiria os próximos 6 meses de frustração. Chegou ao restaurante numa limusine, vestindo um terno de R$ 15.000, escolheu o local mais caro de Ribeirão Preto e, durante a conversa, mencionou casualmente seus negócios, suas propriedades, seus investimentos. Viu o momento exato em que o interesse genuíno nos olhos de Carmen se transformou em desconforto, depois em desconfiança. Ela se despediu educadamente após o almoço, mas algo havia mudado irremediavelmente. As investidas seguintes, flores enviadas ao hospital, convites para viagens, ofertas de ajuda financeira para a educação da filha, só pioraram a situação. Carmen se tornou progressivamente mais distante, mais formal, até que finalmente, no último encontro há 3 meses, ela foi brutalmente honesta. Ricardo, você parece ser um homem bom, mas vivemos em mundos muito diferentes. Eu não confio em homens ricos. Já vi demais o que o dinheiro faz com as pessoas. Prefiro minha vida simples, com pessoas que me amam pelo que sou, não pelo que posso oferecer em troca. Inscreva-se no canal para mais histórias. A rejeição de Carmen funcionou como um soco no estômago que reverberou por semanas. Ricardo tentou inicialmente usar os métodos que sempre funcionavam em negócios: insistência estratégica, ofertas cada vez melhores, pressão educada mais persistente. Enviou presentes caros que voltaram intactos. Ofereceu pagar a faculdade particular da filha dela. A proposta foi recebida com uma frieza que o gelou até os ossos. Tentou usar contatos para conseguir informações sobre a rotina dela, mas descobriu que Carmen tinha amigos leais que protegiam sua privacidade com uma determinação feroz. Cada tentativa falhada só confirmava o ponto central da rejeição: sua riqueza não era um atrativo para Carmen, era exatamente o obstáculo que os separava. Pela primeira vez na vida adulta, Ricardo descobriu que seu maior trunfo era também sua maior desvantagem. O dinheiro que sempre abrirá portas agora as fechava violentamente em sua cara. Foi durante uma madrugada insone, 3 semanas após a última conversa com ela, que Ricardo tomou uma decisão que seus advogados e consultores financeiros considerariam insanidade pura. Começou a investigar formas legais de se desfazer de toda a sua fortuna. Não doar parcialmente para causas sociais como fazem os milionários em busca de isenções fiscais, mas literalmente abrir mão de tudo, voltar ao ponto zero financeiro. Provar de forma inequívoca que seu interesse por Carmen não tinha nada a ver com o mundo de privilégios que ela tanto desprezava. A ideia pareceu absurda no início, mas ganhou força conforme ele analisava sua própria vida com honestidade brutal. Para que servia toda aquela riqueza se ela o impedia de ter a única coisa que realmente desejava? Que diferença fazia possuir fazendas em 3 estados se dormia sozinho todas as noites?
De que adiantavam investimentos milionários se não tinha ninguém genuíno com quem compartilhar as vitórias? Mas a execução do plano revelou-se muito mais complexa emocionalmente do que imaginara. Cada patrimônio que transferia para instituições de caridade carregava memórias de anos de trabalho árduo, de sacrifícios pessoais, de vitórias suadas. A fazenda em Minas Gerais onde se recuperara do luto pela morte do pai. O prédio comercial em São Paulo que fora seu primeiro grande investimento bem-sucedido. As ações da empresa que construíra tijolo por tijolo através de decisões inteligentes e riscos calculados. Seus pais, agora confortavelmente instalados numa casa que comprará para eles em Mococa, reagiram à notícia com uma mistura de choque e incompreensão. Dona Marta chorou, preocupada que o filho estivesse passando por algum tipo de crise psicológica. Seu Benedito, homem de poucas palavras, apenas balançou a cabeça e murmurou que mulher nenhuma valia a fortuna de uma família. Mas Ricardo via nos olhos do pai algo que parecia muito próximo do orgulho, talvez a admiração por um filho que finalmente escolhera o amor sobre o dinheiro. Os funcionários da empresa reagiram de formas diferentes. Alguns demonstraram lealdade genuína, oferecendo-se para continuar trabalhando mesmo com salários menores. Outros revelaram sua verdadeira natureza, abandonando o barco assim que perceberam que não haveria mais grandes bônus ou promoções mirabolantes. A descoberta de quem realmente se importava com ele como pessoa, não como patrão, foi simultaneamente dolorosa e libertadora. Mas a complicação mais inesperada veio de uma fonte que Ricardo não antecipara. A própria Carmen descobriu seus planos através de um amigo jornalista que investigava a súbita filantropia do empresário. Ela ligou furiosa, acusando de chantagem emocional, de usar métodos manipulativos para forçá-la a uma posição onde se sentiria culpada caso não correspondesse a um gesto tão extremo. Isso não é amor, Ricardo, ela disse, a voz carregada de uma decepção que cortou mais fundo que qualquer rejeição anterior. Isso é obsessão disfarçada de romantismo. A ligação terminou com um ultimato que o deixou completamente desnorteado. Ela só consideraria conversar com ele novamente depois que ele parasse com essa loucura e voltasse à vida normal. Mas para Ricardo, não havia mais caminho de volta. Ele já havia assinado contratos irreversíveis, já havia queimado pontes financeiras que levariam décadas para reconstruir. Estava preso na própria armadilha que criará para provar seu amor. O momento da verdade chegou numa manhã chuvosa de setembro, quando Ricardo finalmente assinou os últimos documentos que o transformaram oficialmente de milionário em homem comum. Sentado no escritório que já não lhe pertencia mais, com apenas uma mala de roupas e o Civic usado como únicos patrimônios, ele sentiu um misto de terror e alívio que fazia suas mãos tremerem incontrolavelmente. Não havia mais volta. Toda sua segurança financeira havia sido voluntariamente destruída numa aposta desesperada no amor. O telefone tocou. Era a Carmen, e sua voz carregava uma emoção que ele nunca ouvira antes, uma mistura de incredulidade, raiva e algo que soava perigosamente próximo da preocupação genuína. Ricardo, pelo amor de Deus, o que você fez? Acabei de saber que você realmente doou tudo. Você perdeu a cabeça completamente? Pela primeira vez em meses, Ricardo ouviu na voz dela algo além de rejeição educada ou irritação controlada. Havia medo real ali, medo por ele, pelo que havia feito consigo mesmo, pelas consequências irreversíveis de uma decisão que ela nunca pediu nem desejou. E paradoxalmente, essa preocupação lhe deu mais esperança do que todas as tentativas anteriores de conquistá-la com presentes caros. Carmen, eu preciso te ver, ele disse, sua própria voz saindo mais vulnerável do que pretendia. Não para te convencer de nada, não para te pressionar. Só para que você entenda que eu finalmente compreendi o que você tentou me explicar. Eu não quero que você me ame pelo que eu posso oferecer.
Quero descobrir se é possível você me conhecer pelo que eu realmente sou, sem todas as camadas de proteção que o dinheiro criou ao meu redor. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Ricardo podia ouvir a respiração dela, imaginar a expressão conflituosa que devia estar estampada em seu rosto, a luta interna entre a compaixão natural de enfermeira e a resistência de uma mulher que havia sido machucada por relacionamentos interesseiros no passado. Você fez a coisa mais estúpida e mais corajosa que já vi alguém fazer, ela finalmente sussurrou, e havia lágrimas em sua voz. Ricardo, você não precisava destruir sua vida para me provar nada. Eu nunca pedi isso. Nunca quis que você se sacrificasse dessa forma. Eu sei, ele respondeu, olhando pela janela a cidade que continuava funcionando indiferente à sua transformação pessoal. Mas eu precisava descobrir quem eu sou sem todo esse dinheiro. Você me fez perceber que há 20 anos eu não sabia mais onde terminava Ricardo e começava a conta bancária. Agora, pela primeira vez desde a adolescência, eu sou apenas um homem comum, com mãos vazias, pedindo uma chance de recomeçar do zero. Carmen concordou em encontrá-lo, mas estabeleceu condições rígidas, um café simples, numa lanchonete popular perto do hospital, sem carros chamativos, sem gestos grandiosos, sem tentativas de impressionar. Quero conhecer o Ricardo que existe debaixo de todos esses anos de sucesso empresarial, ela disse. O homem que você era antes do dinheiro mudar tudo. Enquanto se dirigia ao encontro, Ricardo sentiu uma ansiedade que não experimentava desde os primeiros encontros da adolescência. Não havia rede de segurança financeira, não havia plano B, não havia estratégia empresarial para garantir o sucesso dessa conversa. Era apenas ele, despido de todos os artifícios que usará por décadas, apostando tudo numa última tentativa de convencer uma mulher extraordinária de que merecia uma chance de amá-la da forma correta. O coração batia tão forte que lembrou vagamente dos monitores cardíacos do hospital onde se conheceram. Mas desta vez, a aceleração não vinha do medo da morte, vinha da esperança desesperada de finalmente descobrir como era estar verdadeiramente vivo, amando alguém que poderia amá-lo de volta pelas razões certas, no momento em que ele finalmente se tornará digno desse amor puro e desinteressado. O encontro na lanchonete Sabor Caseiro, na rua movimentada perto do hospital, foi diferente de tudo que Ricardo havia experimentado em anos. Carmen chegou pontualmente às 3 da tarde, ainda com o uniforme do turno da manhã, cabelos soltos pela primeira vez que ele via, uma beleza natural que dispensava qualquer adorno caro. Ela o observou com uma atenção diferente, como se estivesse realmente vendo pela primeira vez, não um empresário milionário, mas o homem vulnerável que havia apostado tudo numa demonstração de amor genuíno. Você parece diferente, ela disse, sentando-se na cadeira simples de plástico, aceitando o café passado que ele havia pedido antes de sua chegada. Mas, real, de alguma forma. Como se uma máscara tivesse caído. Ricardo riu nervosamente, mexendo no açúcar que não pretendia usar. Acho que aconteceu exatamente isso. Há 20 anos eu não sabia mais onde terminava o personagem e começava a pessoa. Agora, sem todo aquele dinheiro para me proteger e me definir, eu tenho que redescobrir quem sou de verdade. A conversa fluiu de uma forma que nunca havia acontecido nos encontros anteriores. Sem a pressão de impressionar, sem a ansiedade de demonstrar sucesso, Ricardo falou sobre medos que nunca havia confessado a ninguém, o terror de morrer sozinho que o assombrava todas as noites, a solidão profunda que nenhuma aquisição conseguia preencher, a sensação de ter construído uma prisão dourada ao redor de si mesmo. Carmen escutava sem julgar, com a mesma atenção compassiva que dedicava aos pacientes mais difíceis. E agora, ela perguntou depois de 2 horas de conversa. O que você vai fazer? Como vai recomeçar do zero aos 38 anos, sem capital,
sem empresa, sem a rede de contatos que levou décadas para construir. A pergunta atingiu exatamente o ponto que Ricardo vinha evitando enfrentar completamente. Não sei, ele admitiu, e a honestidade crua dessa confissão pareceu tocá-la mais do que qualquer demonstração de confiança empresarial jamais conseguirá. Sei que tenho experiência em agronegócios, sei que posso trabalhar como consultor, gerente, talvez começar algo pequeno se conseguir um empréstimo. Mas pela primeira vez na vida, isso não é o mais importante. O que mais importa é descobrir se existe uma chance de você me conhecer melhor agora que não há mais barreiras financeiras entre nós. Carmen o estudou por um longo momento, os olhos castanhos buscando sinais de manipulação ou teatro, mas encontrando apenas vulnerabilidade genuína. Ricardo, o que você fez foi loucura. Uma loucura linda, mas ainda assim loucura. Você não precisava se destruir financeiramente para me provar que é uma pessoa boa. Eu podia ver isso no hospital, na forma como tratava as enfermeiras auxiliares, como falava dos pais, como se preocupava genuinamente com a recuperação. Então por que me rejeitou? Ele perguntou, a voz carregada de uma confusão que carregava há meses. Porque eu tinha medo, ela confessou, baixando o olhar para as mãos que tremiam ligeiramente ao segurar a xícara. Medo de que você se cansasse da minha vida simples. Medo de que eu fosse apenas um capricho, uma fantasia romântica de homem rico entediado. Medo de que minha filha se afeiçoasse a você e depois ficasse com o coração partido quando você decidisse voltar para o seu mundo de verdade. A revelação abriu uma ferida que Ricardo não sabia que existia. Durante meses, ele havia interpretado a rejeição como preconceito contra sua riqueza, quando na verdade era medo de abandono, proteção maternal, experiência dolorosa com homens que prometiam mais do que podiam entregar emocionalmente. E agora, foi a vez dele perguntar, o coração batendo tão forte que temia que ela pudesse ouvir. Carmen sorriu pela primeira vez no encontro, um sorriso triste mas cheio de possibilidades. Agora você não tem mais como voltar para aquele mundo, não é? Você se forçou a ficar aqui, no meu mundo, no mundo real das pessoas comuns. Isso me assusta e me emociona ao mesmo tempo. Ela estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos dele. Vamos devagar, Ricardo. Muito devagar. Você precisa aprender a viver como pessoa comum, eu preciso aprender a confiar que você não vai desaparecer quando descobrir como é difícil a vida sem dinheiro sobrando. Mas... Ela pausou, e seus olhos brilharam com uma esperança cautelosa, mas eu gostaria de tentar conhecer quem você realmente é debaixo de todos esses anos de sucesso empresarial. O toque simples daquela mão calejada pelo trabalho valeu mais do que todas as conquistas financeiras de sua vida anterior. Ricardo finalmente havia conseguido algo que o dinheiro nunca comprará, uma chance real de ser amado pelo que era, não pelo que possuía. Os 6 meses que se seguiram ao encontro na lanchonete foram os mais desafiadores e transformadores da vida de Ricardo. O homem que antes resolvia problemas com cheques descobriu-se enfrentando dificuldades que o dinheiro sempre havia mascarado, a humilhação de ser rejeitado em entrevistas de emprego por ser superqualificado, a realidade brutal de orçamentos apertados, a experiência inédita de depender de transporte público e morar num apartamento simples de 2 quartos em Ribeirão Preto. Mas cada dificuldade também trouxe revelações sobre si mesmo que décadas de riqueza haviam impedido. Descobriu que possuía uma paciência genuína para ensinar quando começou a dar consultoria para pequenos produtores rurais que mal conseguiam pagar seus serviços. Redescobriu a satisfação do trabalho braçal quando ajudou a reformar a casa de Carmen nos finais de semana. Encontrou uma alegria simples e pura em cozinhar refeições baratas mas saborosas, em economizar para pequenos luxos, em valorizar cada momento compartilhado porque tempo livre havia se tornado realmente precioso.
Carmen manteve sua palavra sobre ir devagar, mas Ricardo pôde sentir as barreiras se desfazendo gradualmente. Primeiro, ela aceitou que ele conhecesse sua filha, Isabela, uma adolescente de 17 anos inteligente e desconfiada que testou Ricardo de todas as formas possíveis antes de finalmente aceitar sua presença na vida delas. Depois vieram os almoços dominicais em família, as conversas longas sobre sonhos e medos, os beijos tímidos que foram os primeiros genuínos de sua vida adulta. A revelação mais chocante veio numa noite de dezembro, quando Carmen finalmente confessou toda a verdade sobre sua resistência inicial. Ricardo, eu não rejeitei você apenas pelo dinheiro, ela disse, enquanto caminhavam de mãos dadas pela praça central de Ribeirão Preto. Eu te rejeitei porque me apaixonei por você no hospital, desesperadamente, do primeiro dia. E isso me apavorou. Uma enfermeira divorciada, de 42 anos, com uma filha adolescente, se apaixonar por um milionário que podia ter qualquer mulher do mundo, parecia o roteiro perfeito para um coração partido. Ricardo parou de caminhar, virando-se para ela com uma expressão de incredulidade total. Você estava apaixonada por mim desde o hospital? E me deixou passar 6 meses achando que você me odiava. Eu não o odiava, ela sorriu, os olhos brilhando com lágrimas de alívio por finalmente poder ser completamente honesta. Eu tinha medo do que sentia. Era muito intenso, muito rápido, muito perigoso para meu coração e para o de Isabela. Quando você apareceu com limousines e presentes caros, confirmou meus piores medos, que éramos mundos diferentes demais para funcionar. A conversa durou até o amanhecer, eles sentados num banco da praça, compartilhando décadas de feridas, medos, sonhos adiados e esperanças secretas. Ricardo descobriu que Carmen sempre sonhara em fazer enfermagem em comunidades carentes da África, um sonho que adiara pela responsabilidade com a filha. Ela soube que ele sempre quisera ser professor, mas que a pressão familiar para vencer na vida financeiramente o empurrara para os negócios. Um ano após abrir mão de toda a sua fortuna, Ricardo Henrique Vasconcelos era irreconhecível. O empresário calculista havia se transformado num consultor em desenvolvimento rural sustentável, trabalhando com cooperativas de pequenos produtores, ganhando um salário modesto mas encontrando propósito numa forma de trabalho que realmente impactava vidas. Suas mãos, antes sempre manicuradas, agora carregavam calos do trabalho na horta comunitária que ajudara a criar no bairro de Carmen. O apartamento simples que dividiam, eles oficializaram a união 6 meses após a conversa na praça, estava cheio de uma felicidade que ele nunca experimentara na cobertura de 400 metros quadrados. Carmen havia aceitado uma promoção para coordenadora de enfermagem, realizada profissionalmente de uma forma que a riqueza de Ricardo nunca permitirá que ela sentisse. Isabela, inicialmente cética, havia se tornado sua maior defensora, orgulhosa de apresentar aos amigos o padrasto que largou tudo por amor. A transformação mais profunda acontecerá na relação com os pais. Dona Marta e seu Benedito, inicialmente desesperados com a loucura do filho, gradualmente compreenderam que haviam recuperado Ricardo diante do dinheiro, um menino carinhoso que ajudava nas tarefas da fazenda, que fazia piadas bobas na mesa do jantar, que demonstrava afeto sem calcular custos ou benefícios. Eu não sabia o quanto sentia falta do meu filho até ele voltar, confessou Dona Marta numa visita, observando Ricardo brincar com os netos de Carmen, filhos que Isabela trouxera de relacionamentos anteriores e que o haviam adotado como avô mesmo sem laços sanguíneos. O casal desenvolveu rituais simples que se tornaram sagrados, caminhadas matinais pela cidade, cozinhar juntos nos finais de semana, noites de terça-feira dedicadas a planejar pequenas viagens nacionais que caberiam no orçamento apertado mas que eram infinitamente mais satisfatórias que as viagens internacionais de primeira classe que Ricardo fazia sozinho no passado. A revelação final chegou numa manhã de primavera, 2 anos após a decisão que mudará tudo.
Carmen entrou na cozinha com um teste de gravidez positivo nas mãos, lágrimas de alegria nos olhos, anunciando que aos 44 anos carregava o primeiro filho de Ricardo. Ele, aos 40 anos, finalmente se tornaria pai, não por acidente ou interesse, mas por amor puro e desejo genuíno de construir uma família com a mulher que o havia ensinado o verdadeiro significado da riqueza. Naquele momento, segurando Carmen nos braços na cozinha simples do apartamento modesto, cercado pelos barulhos da vida real de uma família verdadeira, Ricardo soube com certeza absoluta que havia feito a melhor transação de sua vida. Trocara 50 milhões em dinheiro pela descoberta de que o amor genuíno era, de fato, o único investimento que garantia retorno infinito e crescente para sempre. A história de Ricardo e Carmen se espalhou pela comunidade de Ribeirão Preto como uma lenda moderna sobre amor verdadeiro. O que começou como fofoca curiosa, um milionário que largou tudo por uma enfermeira, evoluiu para algo muito mais profundo quando as pessoas testemunharam a autenticidade da transformação. Vizinhos que inicialmente desconfiavam das intenções dele gradualmente passaram a respeitá-lo pela consistência entre palavras e ações, pelo jeito genuíno como se integrou à comunidade sem arrogância ou condescendência. O impacto mais tocante veio através dos pacientes de Carmen no hospital. Muitos haviam ouvido a história e começaram a vê-la não apenas como uma enfermeira competente, mas como uma mulher que inspirara uma mudança extraordinária em alguém. Se ela conseguiu transformar um milionário num homem de verdade, imagine o que pode fazer pela minha recuperação, brincou um senhor de 70 anos que se submetera a uma cirurgia cardíaca. A história deu a Carmen uma autoridade moral especial. Pacientes a escutavam com mais atenção, seguiam prescrições com mais rigor, confiavam mais em seus conselhos porque sabiam que ela própria havia escolhido valores corretos sobre conveniências financeiras. Os pequenos produtores rurais com quem Ricardo trabalhava como consultor experimentaram um fenômeno inédito. Um especialista em agronegócios que realmente entendia suas limitações financeiras porque agora vivia as mesmas restrições orçamentárias. Suas estratégias se tornaram mais práticas, mais adequadas à realidade de quem precisa maximizar cada real investido. Cooperativas que antes desconfiavam de consultores de cidade passaram a procurá-lo especificamente, sabendo que receberiam conselhos de alguém que havia escolhido viver como eles viviam. A transformação inspirou mudanças em círculos inesperados. Antigos colegas empresários, inicialmente céticos sobre a crise de meia-idade de Ricardo, começaram a questionar suas próprias prioridades quando viram a felicidade genuína estampada no rosto dele nos raros encontros sociais. Alguns passaram a dedicar mais tempo às famílias, outros aumentaram investimentos em projetos sociais, vários repensaram a relação entre sucesso financeiro e realização pessoal. Isabela, a enteada que inicialmente resistiu à presença de Ricardo, tornou-se uma das maiores defensoras da história de amor da mãe. Na formatura do ensino médio, ela fez um discurso emocionante sobre como testemunhar um amor verdadeiro em casa e ensinou que relacionamentos saudáveis se baseiam em respeito mútuo, não em dependência financeira. Meu padrasto me mostrou que homem de verdade não é aquele que pode comprar tudo, mas aquele que está disposto a abrir mão de tudo pelo que realmente importa. A gravidez de Carmen se tornou uma celebração comunitária. Vizinhas que mal a conheciam antes passaram a oferecer ajuda, compartilhar experiências, incluí-la em grupos de apoio que se formaram naturalmente ao redor da enfermeira que conquistou o coração do ex-milionário. A história havia criado uma narrativa inspiradora sobre segundas chances, sobre a possibilidade de recomeçar em qualquer idade, sobre o poder transformador do amor genuíno. O impacto mais profundo aconteceu na própria família de Ricardo. Dona Marta, que passará anos se orgulhando da riqueza do filho para as vizinhas, descobriu um orgulho muito maior ao falar da coragem dele para abandonar o dinheiro pelo amor. Seu Benedito, homem de poucas palavras, confidenciou ao filho numa tarde de pescaria:
Eu passei a vida achando que tinha falhado como pai porque você teve que lutar tanto para ficar rico. Agora entendo que te ensinei certo. Você sabia escolher o que realmente valia a pena. A história inspirou outras pessoas a reavaliarem relacionamentos. Um casal de amigos de Carmen, que vivia brigando por questões financeiras, decidiu fazer terapia de casal depois de testemunhar como Ricardo e ela resolviam conflitos através de conversa e compromisso mútuo. Uma enfermeira jovem do hospital terminou um relacionamento interesseiro depois de ver como era diferente um amor baseado em admiração genuína. 3 anos após a transformação, Ricardo recebeu uma ligação inesperada de seu antigo sócio empresarial, oferecendo sociedade numa nova venture de agronegócios sustentável. A oferta veio com respeito genuíno por suas escolhas e reconhecimento de que sua experiência atual com pequenos produtores o tornará mais valioso como consultor do que jamais fora como milionário isolado em torres corporativas. Ricardo recusou educadamente, explicando que havia encontrado sua verdadeira vocação ajudando comunidades rurais, mas a oferta confirmou que abrir mão do dinheiro não havia destruído sua reputação profissional. Havia transformado essa reputação em algo muito mais sólido e respeitado. A história de Ricardo Vasconcelos transcendeu as fronteiras de Ribeirão Preto e se tornou um símbolo nacional de que o amor verdadeiro ainda existe e pode transformar vidas de formas extraordinárias. 5 anos após sua decisão radical, um jornalista de São Paulo descobriu sua história através de uma reportagem sobre cooperativas rurais bem-sucedidas e decidiu transformá-la num livro que se tornou fenômeno editorial, O Milionário que Escolheu o Amor. O impacto do livro foi além de todas as expectativas. Cartas chegavam diariamente de todo o Brasil, homens questionando suas prioridades profissionais, mulheres se inspirando na coragem de Carmen para exigir relacionamentos mais genuínos, jovens repensando a definição de sucesso que haviam aprendido desde a infância. A história provou que ainda era possível, num mundo cada vez mais materialista, escolher valores humanos sobre acumulação financeira. Ricardo foi convidado para palestras em universidades, onde sua mensagem ressoava especialmente entre estudantes de administração e economia que se viam pressionados a perseguir riqueza a qualquer custo. Eu não estou dizendo que dinheiro é ruim, explicava sempre. Estou dizendo que dinheiro nunca deve ser mais importante que as pessoas que amamos. Eu tive que perder tudo para aprender que já tinha tudo que realmente importava, só não consegui enxergar por causa do medo e da ganância. Carmen, inicialmente relutante com a exposição pública, gradualmente abraçou seu papel como símbolo de mulher que não se deixou seduzir por facilidades financeiras. Suas palestras em escolas de enfermagem e grupos de mulheres focavam na importância da autoestima e da independência emocional. Eu não rejeitei Ricardo pelo dinheiro que ele tinha, esclarecia sempre. Rejeitei porque achei que ele me queria pelo que eu poderia fazer por seu ego, não pelo que eu realmente era. Só conseguimos nos amar de verdade quando ele provou que me valorizava como pessoa, não como troféu. O nascimento de Marina, filha de Ricardo e Carmen, foi celebrado pela comunidade como símbolo de renascimento e esperança. A criança cresceu num ambiente onde histórias de princesas eram substituídas por narrativas reais sobre coragem, sacrifício e amor verdadeiro. Aos 3 anos, ela já sabia contar para qualquer visita como papai largou todo o dinheiro dele para conquistar mamãe, transformando a história em lenda familiar que seria transmitida por gerações. A consultoria rural de Ricardo evoluiu para uma ONG que conectava executivos dispostos a usar experiência corporativa para ajudar pequenos produtores. O projeto, batizado de Recomeçar, atraiu dezenas de profissionais em crise de meia-idade que buscavam um propósito mais significativo para suas vidas. A organização se tornou modelo nacional de como expertise empresarial pode servir desenvolvimento social sem perder sustentabilidade financeira. Mas o legado mais profundo da história foi filosófico e emocional. Em palestras,
Ricardo sempre terminava com a mesma reflexão: durante 20 anos, eu medi meu valor pelo que possuía. Agora meço pelo que sou capaz de dar. Durante décadas, tive medo de ser pobre financeiramente. Descobri que o maior medo deveria ter sido morrer pobre emocionalmente, sem ter amado nem sido amado genuinamente. A história inspirou uma nova forma de enxergar relacionamentos e sucesso. Jovens casais passaram a usar Ricardo e Carmen como exemplo de relacionamento saudável baseado em admiração mútua, não em dependência ou conveniência. Terapeutas de relacionamento começaram a recomendar o livro como leitura obrigatória para casais enfrentando crises financeiras ou conflitos sobre prioridades de vida. 15 anos após a transformação, numa entrevista para marcar o aniversário da história, Ricardo foi perguntado se alguma vez se arrependeu da decisão. Ele olhou para Carmen, agora com cabelos totalmente grisalhos mas sorriso ainda mais radiante, para Marina brincando no quintal simples mas cheio de amor, para Isabela visitando com os próprios filhos que chamavam Ricardo de vô. Sabe qual foi minha maior riqueza? Ele respondeu, a voz carregada de uma satisfação profunda que transcendia qualquer conquista material: descobrir que ser amado pelo que você é, não pelo que você tem, é a única fortuna que realmente importa. Eu gastei a primeira metade da vida acumulando dinheiro que não me trouxe felicidade. Agora estou passando a segunda metade descobrindo que a verdadeira riqueza sempre esteve disponível, só precisava ter coragem de merecê-la. Essa foi mais uma história que mostra que o amor verdadeiro ainda existe e que, às vezes, precisamos perder tudo para descobrir o que realmente vale a pena na vida.